Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação a essa nossa aula, iremos abordar a anatomia do osso etimoide. Então, vamos lá. Em relação ao osso etimoide, ele é um osso único, é um osso ímpar, é um osso mediano, simétrico, localizado na base do crânio. Temos algumas divisões em relação ao osso etimoide. Você tem a sua lâmina perpendicular, também chamada lâmina vertical, lâmina sagital. Você tem a sua lâmina horizontal, também chamada de lâmina crivosa ou lâmina cribiforme. E temos também nas suas laterais, nós temos as massas laterais, também chamada de labirinto etimoidal. Nessa ilustração, onde podemos observar em relação aos aspectos das imagens, temos então uma peça cirúrgica, temos um osso etimoide. Observe a complexidade do osso etimoide. O osso etimoide é um dos principais ossos mais complexos em relação à base do crânio, juntamente com o osso temporal, tem várias estruturas minúsculas, várias articulações que precisamos compreender para conseguirmos fazer um excelente estudo, um excelente protocolo e uma excelente leitura, observando, caracterizando algum tipo de lesão, principalmente no contexto de trauma, onde falamos de fraturas. Então, aqui nós temos, então, as suas divisões em relação ao osso etimoide. Temos aqui a lâmina perpendicular. Observe essa lâmina perpendicular, essa lâmina que é uma lâmina vertical, lâmina sagital também. Ela tem duas divisões, a sua divisão superior, a sua divisão inferior. A divisão superior ela tem um formato de triângulo, vocês podem observar aqui, tipo um formato de triângulo, chamado de crista galli, onde seria um ápice obtuso, intimamente em contato com a foice cerebral. Faz a divisão através da lâmina horizontal, lâmina cribiforme, faz a divisão superior da divisão inferior. Essa divisão inferior temos que ter um bom entendimento em relação ao seu estudo, em relação às suas bordas, com as suas articulações, que é fundamental, principalmente na continuação da nossa investigação em relação ao nosso estudo anatômico. E nas suas laterais, você vai ter, então, as massas laterais e você vai ter também chamado de labirinto etimoidal. São estruturas aqui, como vocês podem observar, irregulares, também conhecidas como os hemocendílias. Essas hemocendílias também, vocês podem observar que são as estruturas irregulares que vão acabar se articulando com outras hemocendílias dos ossos adjacentes, formando, então, o que nós chamamos de seios paranasais. Então, é fundamental conhecer essas divisões e agora vamos entender em relação a essas divisões, as articulações e as bordas e as superfícies que temos em cada uma dessas divisões. Vamos começar, então, com a lâmina perpendicular. Ao lado, colocamos uma ilustração. Essa ilustração é fundamental, é preponderantemente muito importante, principalmente na continuação do nosso estudo e você entender essa divisão em relação ao osso etimoide. Em relação à sua primeira divisão, vamos falar sobre essa lâmina aqui, bem fininha, chamada de lâmina perpendicular, uma lâmina horizontal, uma lâmina sagital. Observe, então, essa lâmina perpendicular. Interessante que essa lâmina perpendicular tem duas divisões, a sua divisão superior, sua divisão inferior. Essa divisão ela é feita pela essa outra lâmina fininha, chamada de lâmina horizontal, também lâmina horizontal, também chamada de lâmina crivosa ou lâmina cribiforme. Na sua parte superior, você vai ter uma estrutura triangular, chamada de crista galli, um ápice obtuso, localizado ali na foice cerebral, e na sua parte inferior, você vai ter, então, a parte inferior da lâmina perpendicular, onde tem 5 bordas, que é fundamental você conhecer essas bordas com as suas articulações para continuar o nosso estudo. Nas laterais, vocês podem observar que nas laterais, nós teremos, então, as massas laterais, também conhecida como labirinto etimoidal, onde ela é bem irregular, chamada de hemocendílias, onde você pode observar que na maioria todas as suas superfícies em relação às massas laterais, vamos encontrar essas irregularidades, essas hemocendílias, que vão acabar se articulando com as hemocendílias, com as partes irregulares dos ossos adjacentes, que vão nos ajudar a formar, então, os seios paranasais. Partindo do princípio que essas massas laterais, ou seja, o labirinto etimoidal, ele é uma estrutura que se parece um cubo, e toda estrutura que se parece um cubo, ele tem 6 lados ou 6 superfícies, igualmente o que temos as massas laterais. Então, nós temos 6 superfícies, a sua superfície superior, superfície inferior, superfície anterior, superfície posterior, superfície lateral e superfície medial. Então, é fundamental você entender para você
continuar a sua investigação e entender principalmente a continuação do nosso estudo aqui, a hora que a gente começar a falar das massas laterais, também conhecido como labirinto etimoidal. Então, continuando em relação aqui à lâmina perpendicular, a sua lâmina perpendicular, então, na sua parte superior, a gente já vimos que se chama crista galha, é uma região triangular, uma apófise obtusa, intimamente em contato com a foice cerebral. Na sua porção inferior, ela tem 6 bordas, que precisamos conhecer essas 6 bordas em relação principalmente às suas articulações para continuar a investigação, nosso estudo do osso etimoide. Então, colocamos aqui uma ilustração. Essa ilustração é colorida, principalmente para podermos entender o que seria uma estrutura em relação às suas estruturas adjacentes, assim conseguimos ter um melhor estudo, uma melhor observação. Como eu falei para vocês, a lâmina perpendicular na sua porção inferior, onde faz a divisão da lâmina horizontal, ela tem 6 bordas, aliás, 5 bordas. Então, nós temos aqui as suas 5 bordas. Então, nessa região aqui, onde está pintadinho de laranja, essa região pintada de laranja, é o que nós chamamos de lâmina perpendicular. Então, em relação às 5 bordas da lâmina perpendicular, na sua porção antero e inferior, teremos essa estrutura aqui grande, essa estrutura que nós chamamos de cartilagem nasal. Nessa outra região aqui, que seria a outra borda da lâmina perpendicular na sua porção inferior, você tem essa parte aqui. Essa parte seria a sua borda infero-posterior. Essa borda infero-posterior é intimamente em contato, se articula com esse osso aqui, ó, pintado de roxo. Esse osso é o vômer. Então, podemos dizer que a borda infero-posterior da região da lâmina perpendicular na sua porção inferior acaba se articulando com a superfície superior do osso vômer. Então, é fundamental você entender isso, porque esses dois ossos, a lâmina perpendicular e o osso vômer, eles que vão fazer a divisão da fossa nasal direita com a fossa nasal esquerda. Então, é fundamental a gente compreender isso. Continuando, então, as bordas em relação à lâmina perpendicular na sua porção inferior, nós temos, então, a sua borda posterior. Observe aqui a sua borda posterior. Essa borda posterior ele vai se articular diretamente com a crista esfenoidal, localizada no osso esfenoidal, mais precisamente na sua superfície do corpo anterior do osso esfenoide. Então, seria essa articulação da sua região posterior. Depois temos aqui a região superior. Essa região superior da lâmina perpendicular na sua região inferior vai se articular diretamente com a lâmina horizontal, também chamada de lâmina cribiforme. E, por fim, teremos a sua parte anterior. Essa sua parte anterior ela vai se articular com a apófise nasal do osso frontal e também acaba se articulando com os ossículos aqui, ou seja, com os ossos nasais, direito e esquerdo. Então, esse seria as bordas das lâminas perpendicular em relação às suas articulações, que é fundamental a gente fazer esse estudo. Quando a gente fazer uma observação em relação a qualquer estudo, seja raio-x, tomografia, ressonância, fazer uma avaliação principalmente do osso etimoide e observar alguma estrutura lesionada, você precisa identificar qual é a região que está lesionada em relação ao osso etimoide e a sua referência em relação à sua localização de acordo com as suas articulações. Então, é fundamental conhecer passo a passo e entender com quem ela se articula e com as porções que ela se articula. Não somente falar que ela se articula, por exemplo, com o osso vômito. Você tem que falar que se articula com a porção, com a superfície superior do osso vômito. Então, é fundamental a gente compreender a anatomia profunda e a anatomia completa. Isso faz muita diferença no diagnóstico final, seja ele maligno, benigno ou se for um diagnóstico onde você faz uma avaliação e não encontra nada. Então, é fundamental a gente entender. Continuando o nosso estudo, vamos falar agora sobre essa lâmina aqui horizontal. Essa lâmina horizontal, onde a gente pode observar, então, uma lâmina horizontal, ela tem duas divisões de acordo com a sua localização. Essa lâmina horizontal, você tem a sua parte superior e a sua parte inferior. A parte superior ela é cheia de orifícios, tem múltiplos orifícios, por isso que também é chamado essa lâmina horizontal de lâmina cribiforme ou lâmina crivosa. É uma lâmina bem fininha na base ali do osso etimoide, muito propício a lesões, principalmente eu chamo a atenção de vocês para a fístula licórica, onde você vai ter uma comunicação do meio externo com o meio interno, onde em 90% dos casos a lesão acontece no teto etimoide, na lâmina crivosa, lâmina cribiforme, também conhecida como a lâmina horizontal, porque ela é muito fininha. Então, na sua superfície superior, da lâmina horizontal, da lâmina crivosa, você tem vários orifícios. Esses orifícios, ele tem um papel fundamental. Partindo do princípio que nessa superfície superior da lâmina horizontal, o que fica nessa região aqui em cima, né, o que acaba, né,
ficando nessa região um pouco mais em cima, seria o primeiro par de nervo craniano, o nervo oftalmico. Então, o nervo oftalmico, através do bulbo oftalmico do lado esquerdo e do lado direito, ele emite pequenos prolongamentos, pequenos nervos que passam nesses orifícios. Eles passam nesses orifícios até chegar na região do teto, na parede superior da cavidade nasal, onde tem um papel fundamental de pegar o odor, pegar todo esse cheiro, pegar essas informações, levar para o bulbo oftalmico, e o bulbo oftalmico vai levar para o sistema nervoso central. Então, é um papel fundamental esses orifícios têm em relação à sua parte superior, em relação à lâmina horizontal, também chamada de lâmina crivosa. Porém, nós temos, então, mais dois orifícios, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, onde não passa o nervo oftalmico. É importante a gente entender isso. Nós temos o orifício mais anterior, esse orifício mais anterior, orifício etimoidal mais anterior, onde vai passar prolongamento da dura mater, e temos o orifício mais póstero-lateral, orifício mais póstero-lateral etimoidal, onde vai passar o nervo etimoidal. Então, é fundamental que tem dois orifícios, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que não passa o nervo oftalmico. Vai passar, então, na sua região anterior do orifício anterior, vai passar, então, prolongamento de dura mater, e na sua região póstero-lateral, ele vai passar o nervo etimoidal. Então, é fundamental a gente entender isso, ok? Já na sua superfície inferior, a superfície inferior ele vai formar o teto, vai formar a parede superior da cavidade nasal. Então, o que vai formar, então, a região aqui da lâmina horizontal ou lâmina perpendicular, ok? Então, a gente já vimos, então, a lâmina aqui perpendicular, já observamos a lâmina horizontal ou lâmina crivosa. Agora, vamos fazer uma avaliação em relação ao cubo. Ao cubo que nós chamamos das massas laterais, também conhecida como labirinto etimoidal. Vamos trocar a ilustração para termos um melhor entendimento. Então, se parece com um cubo. Parecendo com um cubo, você vai ter 6 superfícies. Em relação a essas 6 superfícies das massas laterais, vamos começar a fazer uma avaliação em relação às suas articulações, que é muito importante, principalmente da continuação do seu estudo em relação ao osso etimoide, caracterizando ou descartando qualquer tipo de lesão. Então, em relação à sua superfície superior, vamos começar com a sua superfície superior das massas laterais, também conhecido como labirinto etimoidal. Em relação à sua superfície superior das massas laterais, podemos observar, então, duas faixas aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo. Essas duas faixas chamamos de canais. São 2 canais, um canal anterior e um canal posterior, onde vai passar o nervo etimoidal anterior, o nervo etimoidal posterior. O interessante é que nessa sua superfície anterior, ele tem esse mesmo aspecto aqui ó, da superfície anterior. A sua superfície superior tem o mesmo aspecto da superfície anterior, irregular, são as hemocendilhas. Essas hemocendilhas elas vão acabar se articulando com as hemocendilhas do osso frontal, formando então parte do que nós chamamos de seios paranasais. Então, vai acabar se articulando. E também as hemocendilhas do osso frontal, onde também vai ter os 2 canais, anterior e posterior, acabam se unindo com os canais da superfície aqui, ó, superior do osso etimoidal, vão acabar formando os condutos. Esses condutos onde vai passar o nervo etimoidal anterior, o nervo etimoidal posterior. Então, é fundamental a gente entender isso. Então, partindo do princípio que a superfície superior do osso etimoide, onde ela tem essas irregularidades, hemocendilhas, acaba se articulando com as hemocendilhas do osso frontal e também se unindo com os canais também das hemocendilhas do osso frontal, formando parte dos seios paranasais e formando os condutos, o conduto posterior, o conduto anterior, onde passa o nervo etimoidal anterior, o nervo etimoidal posterior. Fundamental esse conhecimento para a gente poder entender com que se articula, principalmente a superfície superior do osso etimoide. Continuando em relação às suas superfícies, que são 6, vamos falar agora da sua superfície inferior. Superfície, já falamos superfície superior, vamos falar com a sua superfície inferior. Em relação à superfície inferior, ela faz articulação com 2 ossos também. A sua superfície inferior ela vai se articular com a parte mais alta, ou seja, da superfície nasal do osso maxilar. Lembrando que o osso maxilar tem 2 divisões, a divisão bucal e a divisão nasal. E a sua divisão nasal, a sua parte mais superior, acaba se articulando com a superfície inferior do osso etimoidal, mais precisamente das massas laterais ou do labirinto etimoidal. E o outro osso que acaba se articulando seria o que nós chamamos da apófise orbitária do osso lacrimal, que acaba se articulando também em relação aqui
a região da superfície inferior das massas laterais. Importante a gente entender. Continuando, então, a nossa superfície, falamos sobre a superfície superior, superfície inferior. Vamos falar sobre a superfície anterior. Em relação à sua superfície anterior, você tem que entender essa relação aqui, ou seja, a lâmina perpendicular. Em relação à lâmina perpendicular, como eu falei para vocês, a sua articulação na sua parte anterior, que vai se articular com a apófise nasal do osso frontal e também com os ossos nasais, você vai ter nessa região. Os ossos nasais, eles acabam se articulando, o osso nasal direito com o osso nasal esquerdo, na sua região medial. E na sua região lateral, o osso nasal, na sua região lateral do lado direito, do lado esquerdo, o osso nasal, a sua região lateral acaba se articulando com a apófise superior do osso maxilar, ou seja, a apófise superior do osso maxilar na sua porção anterior. Já a apófise maxilar do osso superior do osso maxilar na sua porção medial, lateral, acaba se articulando, então, com a região mais anterior da superfície anterior das massas laterais. Então, isso aí você acaba se articulando, então é importante a gente entender. E outro osso que acaba se articulando nessa região seria o osso lacrimal. Então, é importante a gente entender que o osso lacrimal também faz a sua articulação. Partindo para agora a sua região posterior, a superfície posterior. Em relação à sua superfície posterior, em relação ao osso etimoide das massas laterais ou do labirinto etimoidal, ele acaba se articulando em todo o corpo do osso esfenóide, ou seja, na crista do esfenóide do osso esfenóide, ou seja, na sua porção anterior do corpo do osso da esfenóide, onde você vai ter muitas hemocendílias também, essas regiões irregulares, que vai acabar se articulando com as regiões irregulares, hemocendílias do corpo da parte anterior do osso esfenóide, formando também partes da região dos seios paranasais. Então, é fundamental a gente compreender também. Falando agora sobre a sua superfície agora medial, observe aqui a sua superfície medial. Em relação à sua superfície medial, observe que saem algumas estruturas, saem algumas apófises, né? Essas apófises é o que nós chamamos de conchas ou cornetes nasais, superior, médio. Lembrando que o inferior está com a cor mudada aqui porque não faz parte do osso etimoide, ok? O corneto ou a concha inferior, né? Ele é um osso único que acaba se articulando com o palatino e com o osso maxilar. Não se articula com o osso etimoide, nem com as suas massas laterais. Então, a gente consegue observar, então, que em relação aqui, ó, nessas duas apófises, nessas duas estruturas aqui, ó, você pode observar, são as conchas nasais superior, concha nasal médio, você tem essas pequenas dobraduras, né, pequenas cavidades aqui onde faz um turbilhão em relação ao ar, que serve principalmente para a sua filtração. Outra coisa muito importante que a gente pode observar em relação a uma diferença entre a concha nasal superior e a concha nasal média, a concha nasal média ela é mais alargada, né? Ela acaba sobrepondo, passando da massa lateral do osso etimoide. E quando ela passa na sua região anterior, ela vai se articular com a apófise superior do osso maxilar, e na sua região posterior, quando ela passa, ela vai acabar se articulando com o osso palatino. Então, é fundamental a gente entender. Outra coisa muito importante, que tem uma comunicação em relação aqui, ó, a concha, né, nasal superior, aliás, média, com a concha nasal inferior, através do que nós chamamos de apófise unciforme. Então, é fundamental. E essa pequena cavidade aqui, onde faz um turbilhão, que nós chamamos de meato. Tá bom? Então, aqui é o que a gente pode encontrar em relação à sua face lateral, em relação às face lateral, né? Em relação às massas laterais ou o labirinto etimoidal do osso etimoidal. Então, é fundamental a gente entender. Então, por fim, nós teremos, então, aqui a sua face lateral. Em relação à sua face lateral, o que a gente pode entender em relação à face lateral das massas etimoidais, né, das massas laterais do labirinto etimoidal, é a única face que ela é lisa. Pode observar que ela é lisa, ela não tem essas irregularidades, não tem essas hemocendílias, e aqui, se a gente colocasse um contorno aqui, uma figura, aqui seria a cavidade orbitária. Se aqui seria a cavidade orbitária, podemos dizer que essa lâmina lisa, essa lâmina aqui, ó, bem lisinha, ok? Essa superfície lateral lisinha, também chamada de superfície, né, de lâmina papirácea, ela forma o que nós chamamos da parede medial da órbita. Então, forma a parede medial da órbita, onde algumas lesões que afetam essa parede medial, algumas lesões que afetam essa lâmina papirácea, podemos citar aqui, por exemplo, uma fratura de blowout, que é muito comum. Então, é fundamental a gente sempre compreender.
Então, em relação a esse nosso estudo, foi falar um pouco para vocês em relação a toda a anatomia do osso etimoide. É uma anatomia complexa, precisamos compreender todas as suas articulações, todas as suas divisões, todas as suas superfícies, assim a gente vai conseguir fazer um excelente estudo. Depois que você dominar toda essa anatomia, anatomia profunda, toda essa anatomia que acaba se articulando, eu tenho certeza que você não vai errar o seu protocolo e também não vai errar o seu laudo. Então, você crava o laudo e crava o seu protocolo. Seria isso, tamo junto, até a próxima aula. É nóis, meus queridos.